Na manhã de hoje, o jornalista Ricardo Antunes compareceu à delegacia de Boa Viagem, na zona sul do Recife, para falar sobre a agressão que sofreu. O agressor também era esperado, mas não compareceu. Denilson Silva está ao vivo lá na delegacia e traz essas informações. Denilson, boa tarde para você. Esse caso aconteceu lá no último dia 13 ainda desse mês, quando a gente viu naquele vídeo que repercutiu nas redes sociais da forte agressão sofrida pelo jornalista, e hoje era o dia que era esperado que esse agressor iria aparecer na delegacia para prestar esse depoimento ou esclarecimentos. Como a gente já informou agora, ele não apareceu. A polícia falou alguma coisa sobre isso? Boa tarde. Pois é, Ian, boa tarde para você e a todos. Eu tô com uma dificuldade para te ouvir, mas a gente está aqui na delegacia de Boa Viagem e a grande expectativa de hoje era para o depoimento desse agressor, mas como você adiantou no comecinho da sua fala, ele não compareceu. Mas o jornalista investigativo Ricardo Antunes, ele veio até a delegacia para falar com o delegado, que é o responsável pelas investigações desse caso de agressão que a gente acompanha desde o dia 13. Aconteceu aqui mesmo em Boa Viagem, quando o jornalista saía de uma barbearia. Ele foi agredido por esse homem e o questionamento agora é o seguinte, Ian. Qual seria a motivação? Porque a gente sabe que o Ricardo, ele é um jornalista investigativo, ou seja, ele mexe com alguns temas que são muito sensíveis a algumas pessoas influentes, principalmente aqui em Pernambuco. E claro, a polícia tem várias suposições, está investigando todas elas. Mas agora a gente fala de forma exclusiva com ele, Ricardo Antunes, que estava com o delegado agora e deu uma saidinha para falar com a nossa equipe. Ricardo, a gente agora já sabe quem é esse agressor, mas primeiro eu queria que você começasse falando pra gente como é que tá essa investigação, o que a polícia já tem de elementos novos que possam ajudar a entender o que aconteceu nessa agressão que você sofreu. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Hoje praticamente 15 dias, né? A gente chama de agressão, mas na verdade a gente tá chamando de tentativa de homicídio, né? Porque você vê que o cara me pega por detrás com uma soqueira, me desfere 4 golpes sem nenhuma possibilidade de defesa, mas avançou, né? A polícia tá trabalhando, posso dar esse testemunho, e já identificou o agressor, tá? Que é o primeiro passo para identificar o mandante do crime, né? Sem o agressor a gente não pode chegar ao mandante. Quem é esse agressor? Esse agressor se chama Pedro Henrique Costa de Oliveira, tá certo? Foi uma informação dada agora pelo delegado Alexandre, a gente já está aqui com depoimento. Foi enviado uma intimação para ele na semana passada, tá? Ele não compareceu, depois ele mandou o advogado dizendo que ia comparecer hoje, tá certo? E para nossa surpresa, ele não compareceu, alegando que não pode produzir provas, tal, é um direito até que ele tem, mas é um mistério, né? Então assim, se quem não deve não teme. Então qual era o porquê que ele não veio aqui prestar esclarecimento? E aproveito até agora, tá, para dar mais uma notícia. Passou um cara agorinha aqui filmando, tá certo, a gente? Ou seja, eu corro o risco, é exclusivo, tá? Eu não disse nem isso no meu blog, mas eu continuo recebendo ameaça de morte e corro o risco de morte. Então é preciso, né, que a governadora Raquel Lira, que a Secretaria de Segurança Pública reforce, tá, essas investigações para a gente que encontre logo, tá certo? Não só o agressor, que ele venha a depor, como principalmente o mandante, né? É uma coisa inadmissível hoje em Recife, uma cidade libertária, uma das principais capitais do Brasil, passar por uma coisa dessa. É inadmissível. Ricardo, depois dessa agressão, de várias ameaças que você citou que está sofrendo, como é que está a tua rotina? O que mudou? Mudou muita coisa, né? Você agora tá mais ligado, né? Eu estou acompanhando agora também, né, de segurança. Você muda, né? A gente tem contato com várias pessoas, muitos leitores, né, nos dando solidariedade, ajudando, passando algumas informações. Como jornalista investigativo, eu também estou fazendo, né, minha investigação paralela, mas dói muito, sabe? A gente está ainda com esse ponto aqui, que foram cerca de 30 pontos aqui, quase que caía o supercílio, né? E aqui a gente sofreu um pequeno afundamento da face, vai ser necessário outra cirurgia. E aqui eu ainda comecei a falar melhor ontem. Aqui tem 30 pontos internos, que ele deu 2 socos aqui na mandíbula. Então, assim, afetou muito os dentes. Eu estou comendo comida pastosa, né? Não dá para mastigar ainda. Então, assim, dói muito, mas também a dor também é na alma, né? A gente perceber que um ser humano é capaz de fazer isso amando de alguém.
Ricardo, no momento da abordagem, ele falou alguma coisa ou ele já chegou agredindo? Não, no momento da abordagem, na verdade, eu recebo a minha chave do manobrista e vou onde está meu carro. Meu carro tinha sido lavado, eu estava viajando, eu cheguei de viagem em 10 horas da noite, e isso foi por volta de meio-dia, 1h. Então, quando eu passo por ele, eu não vi, ele estava ali, né? É importante você estar ligado, ele estava ali, ninguém sabe o que ele estava fazendo ali. E quando eu passo, ele deixa eu passar e me desfere o primeiro golpe aqui, né? A imagem, meus óculos voam, não sei se... Parece que ele estava com a soqueira e tal. E eu, por sorte, eu não caí, porque se eu caio, né? Você sabe que tem muitas mortes, você cai, bate no paralelepípedo, mas por sorte, eu finquei o pé e andei um pouco para trás e ele continuou golpeando, tá? Não disse nada, disse, isso é para você, alguma coisa assim. Eu não me lembrei, porque depois jorrou muito sangue. E uma coisa, um detalhe interessante é que antes de eu chegar no Hospital Português, as imagens do crime já estavam espalhadas, né, por toda a web. Ou seja, o mandante fez questão de filmar como forma de dizer, cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você faz, porque na próxima a gente pode matar você, entendeu? Mas, obviamente, isso a gente faz parte, né, da nossa profissão e a gente não tem medo, pelo contrário, a gente está ajudando a botar esse agressor e esse mandante na cadeia para que eles paguem pelos crimes. Ricardo, durante as imagens, a gente percebe que há um momento em que você sai do campo de visão da câmera. Nesse momento, as agressões continuaram. Exatamente. Nesse momento, eu recebo mais 3 socos. Tem uma outra imagem que foi dada lá para o pessoal da barbearia que mostra esses 3 socos. E depois o cara sai calmamente andando como se nada tivesse acontecido. E um detalhe é que a gente descobriu, né, a polícia descobriu que tem um carro do outro lado, que é justamente o carro que estava filmando isso, obviamente filmando para mostrar que foi feito o serviço para poder receber o dinheiro. Ricardo, você tem muita experiência no jornalismo investigativo e com tanta experiência, o que passa pela tua cabeça agora? O que pode ter motivado essa agressão covarde? Eu acho que é pelo jornalismo investigativo que a gente faz. Não, isso aí eu não tenho dúvida, né? Porque eu nem conheço o agressor, nunca tinha visto. A gente tem novas imagens dele, né? Assim, não me reconheço, nunca vi, não tenho a menor ideia de quem ele seja, mas eu acho que isso como a FENAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a própria IP, a própria Associação Brasileira de Imprensa, a nossa profissão é muito perigosa, né? Você imagina, em plena cidade, na cidade, né, como Recife, você ter esse tipo de agressão. E muitos jornalistas estão sendo mortos no Acre, em Rondônia, no interior, entendeu? Mas assim, não se concebe isso, porque é uma coisa não só repugnante, que dá asco, que dá nojo, que você não possa exercer o seu papel de jornalista. E você que me acompanha, você sabe bem, toda matéria que a gente faz, a gente bota as provas. Ou seja, você não é condenado porque sai uma matéria, você tem que ter todo um devido processo legal. Mas você é acusado de um crime, a gente tem que colocar. A Polícia Federal dá informações, convoca coletivos, a Polícia Civil também, todo dia o pessoal manda matérias pra gente. Então, a gente lamenta esse fato, mas ao invés de nos intimidar, a gente só cria mais coragem. E queria agradecer a todo mundo as inúmeras mensagens de solidariedade que eu recebi em todo o Brasil, e o trabalho vai continuar assim. Ricardo, obrigado por sua disponibilidade. Ian, o Ricardo tocou no ponto importante, que assim que a gente organizava aqui o equipamento para entrar ao vivo, passou uma pessoa aqui filmando. Quando essa pessoa percebeu que estava sendo observada por várias pessoas que estão aqui, ela foi embora. E o Ricardo, ele destaca esse ponto. Ele está recebendo ameaças. E, claro, teme pela própria vida, não só dele, mas dos familiares também. E, claro, a polícia já está investigando, já sabe quem é esse agressor, mas falta agora saber quem seria esse mandante. E, claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso para saber os próximos desdobramentos. Eu volto contigo no estúdio. Sou minha solidariedade também a Ricardo Antunes, que a polícia descubra o quanto antes quem foram esses mandantes, tudo mais, prendam essas pessoas para evitar que algo pior possa acontecer.